Excelente noite, meus amigos. Alegria imensa vê-los e revê-los aqui no Centro Espírita Joana de Ângeles para mais uma palestra pública. Feliz de ver vocês aqui. Eu sou o João Edson Alves, o atual presidente aqui do SEJA, e hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez a Márcia Gama, que será apresentada daqui a pouco. Nós cumprimentamos aqueles nossos amigos que nos acompanham, que nos acompanharão pela internet. É como se estivessem aqui, se bem que o ideal é vir aqui, né? Que o clima da casa é muito diferente do clima de casa, né? Em casa a gente aproveita tudo, mas é bom vir aqui para a Casa Espírita. Aqueles que puderem, venham nos visitar, portanto. A Márcia vai trabalhar um tema hoje, a parábola da rede, tá? Mas antes de apresentar a Márcia e fazer a prece, os avisos, temos novidades. Por exemplo, nós estamos em recesso nos estudos. As palestras, os passos continuam, as demais atividades, como por exemplo a terça-feira, que tem o estudo dos princípios básicos online pela ferramenta Teams, das 20 às 21h30, está em recesso. Voltamos lá em fevereiro do ano que vem. Às quartas-feiras também aqui o grupo de estudo dos princípios básicos e o livro dos Espíritos, que acontecia das 20 às 21h30, também está em recesso. Às quintas-feiras, o atendimento fraterno, a partir das 19 horas, a palestra pública, a partir das 20, continua. Só a evangelização dos pequeninos que também entrou em recesso, tá bom? E continua a livraria, biblioteca. Quem quiser tomar livro emprestado aí, né? Livro é sempre uma... Ah, falar nisso, presente de Natal. Quer presentear, né? Aquele presentão assim que vai acompanhar a gente o tempo todo. Livro. Não tem coisa melhor que dar um livro e receber um livro de presente. Fica a sugestão. Aos sábados também, evangelização da juventude também em recesso. Só que tem uma atividade extraordinária, duas na verdade, na casa. Online pelo Zoom. No sábado, um grupo de estudo dos clássicos do Espiritismo. Nós estudamos atualmente a obra Deus na Natureza, de Camille Flammarion. Uma maravilha, para ver como tudo foi criado. Muito lindo. Aliás, Camille Flammarion é o responsável por diversas questões do Livro dos Espíritos, especialmente as primeiras questões da obra ali, né? Esse trabalho ele vai até agora no final do ano, né, Giz? Me corrija até a data aí, acho que dia... Agora eu peguei você. Mas nós faremos um recesso no sábado. Quem está no grupo, né, vai entender. Mas tem um outro fato interessante. Nós temos um grupo domingo também, pelo Zoom. É o grupo Allan Kardec de Estudos Avançados da Doutrina Espírita. Nós ficaremos 3 semanas. Esse estudo será suspenso, mas a plataforma continuará funcionando. Porque habitualmente nós fazemos um estudo de férias. E esse ano nós faremos 3 encontros para estudar reencarnação. Ah, um tema tão batido? Não, tem muita novidade. Novidade que eu digo, muita notícia que não é comumente divulgada sobre a reencarnação. Então nós faremos esse estudo online, tá? Pelo Zoom, tá? Passou a viatura. Vocês veem uma caixinha aqui, gente? Eu vi que um colega trouxe ali, né? Cadê o Paulo? Diversas notas fiscais. Esse trabalho aqui é um trabalho muito bonito, feito pelo Centro Espírita Caminho do Evangelho, o SESC. Eles têm, nós não temos ainda, mas eles têm uma habilitação governamental para converter essas notas fiscais sem CPF em recursos para casa. Isso é um trabalho muito bonito que eles fazem, ajuda muito. Aqueles de vocês que fizerem compras, enfim, que não colocarem o CPF na nota, tragam e depositem nessa. Tem uma urna lá na entrada também. Tá? Depois nós passamos para o SES, tá bom? E tem também, não sei se vocês viram ali na entrada à direita, tem uma caixa ali, bonita, com pano verde assim, lindo ali, né? Para colher, para recolher, para acolher, para receber alimentos e roupas. Porque esse material, os alimentos, tem famílias sendo assistidas pela nossa área da APSE, da Assistência e Promoção Social Espírita, e roupas, especialmente masculinas, porque nós fazemos a ronda fraterna a cada 15 dias, circulamos em a cidade, entregando um alimento, enfim, e também um pensamento, uma mensagem, sempre que possível, evangélica, e muitos homens, e tem pouca roupa masculina. Então, aqueles que puderem colaborar com essa campanha, também fiquem à vontade, tá? Que mais?
Não tem mais. Eu vou apresentar então a Márcia Gama, antes da prece, e passar a palavra para ela, tá? A Márcia Gama é ex-vice-presidente, ex-vice-presidente e presidente. Você está na presidente do centro? Não. Não? Ex-vice e ex-presidente. Ah, ex-vice-presidente do Centro Espírito Luz da Caridade. Isso? Que legal. Situado no bairro Água Verde, aqui em Curitiba. Conheço a casa, uma casa muito aconchegante. Ela foi coordenadora de grupos de estudos e estudos sistematizados da doutrina espírita por 17 anos naquela casa. Foi, não é mais? Chega, né? Tá certo. Ela é graduada em pós-graduada em comunicação social e jornalismo em São Paulo, na capital. É pós-graduada ainda em filosofia e pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E atualmente atua na tarefa da fluidoterapia e integra a equipe de reuniões mediúnicas lá no Luz da Caridade. Essa é a Márcia Gama. Então agora nós convidamos vocês para que façam uma oração, façamos junto uma prece de agradecimento a Deus, nosso Pai, esse momento tão especial, onde nossos corações se ajoelham, Senhor, para te reverenciar a grandeza e a bondade. Por esta casa que nos acolhe, te agradecemos. Pelos amigos que vêm, pouco a pouco, conhecendo esse lar, esse repouso, esse lugar tão especial que é o Centro Espírita Joana de Ângeles, essa acolhida que a espiritualidade dá, que encanta a todos. A nossa gratidão, Senhor, por tantas bênçãos, pelo futuro dessa instituição, pelos amigos espirituais que nos assessoram, pelas exposições doutrinárias, pelo trabalho, enfim, que é feito, nós te agradecemos. Pedimos pela nossa palestrante da noite, por aqueles que estamos aqui na expectativa de ouvi-la, e enquanto estamos sentadinhos recebendo assistência espiritual, pensamos também, Senhor, naqueles nossos amores que ficaram em casa, ou que estão internados, ou que de alguma forma passam por alguma dificuldade. Abençoa-os todos também e permanece conosco, amigo querido, hoje e sempre. Que assim seja. Márcia, por favor. Um banquinho aqui muito bom para mim. Fiquei muito feliz. Quem manda ser baixinha, né? E como disse a senhora, a gente vai diminuindo, né? Conforme a idade vai crescendo. Irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e permaneça conosco hoje e sempre. Antes de iniciar, eu gostaria muito de agradecer ao João Edson, presidente dessa casa, pelo convite mais uma vez e agradecer a todos que trabalham nesta casa, que também nos recebem com tanto carinho. É uma casa bastante aconchegante, diria muito gostosa mesmo, assim, né? Na fluidez dela, muito boa. A Giza também, obrigada pelo acolhimento. E hoje, então, meus irmãos, nós vamos falar sobre a parábola da rede, que é uma parábola muito importante. É uma das últimas parábolas que Jesus nos deixou. E ela é muito instigante, ela nos instiga muito, porque ela vai em encontro com a transição planetária. Então, imagina, há 2 séculos e um quinto, né? 25, 26, 25 anos, Jesus já falava sobre a, a transição planetária que hoje nós estamos vivenciando, estamos passando. Realmente estamos no começo, mas já estamos sentindo como é muito sério tudo isso que foi falado há tantos e tantos anos e agora nós estamos vivenciando. Tá bom aqui? Tá.
Deixa eu só tentar aqui. Então, nós vamos falar através do conhecimento, através através do Evangelho de Mateus. Eu escolhi o Evangelho de Mateus para fazer esta palestra. Por quê? Porque no Evangelho de Mateus existem 7 palestras, que são essas aqui, e que são referenciadas ao reino de Deus. Então, isso é muito importante, porque a parábola da rede, ela fala realmente do reino de Deus. Então, por isso eu escolhi, apesar de saber que Jesus tem pelo menos entre 40 a 44 parábolas que ele deixou para nós. Alguns autores acham que são 40, outros 42, outros 44. Então, nós vamos ali, entre 40 e 44 parábolas. Mas essas 7, elas estão contidas no Evangelho de Mateus. E ela faz toda a diferença para nós. Por quê? Porque ela nos traz esse entendimento de que nós temos que fazer a nossa parte da melhor maneira possível para alcançarmos, então, o reino de Deus. As parábolas que Jesus ensinou à multidão foram essas: o semeador, o joio trigo, a semente de mostarda e o fermento. Estão todas em Mateus 13, 24, 31, 33, 37. E as parábolas que Jesus ensinou para os discípulos: o tesouro escondido, a pérola de grande valor e a rede, que é o que nós vamos ver. Todas essas, então, falam sobre o reino de Deus. A parábola do semeador, ela explica como diferentes corações reagem à palavra de Deus. Para alcançar o reino de Deus, temos que ouvir a sua palavra e, mais do que isso, exemplificar. Exemplificar como Jesus nos ensinou, né? Não que Deus espera de nós a perfeição, porque nós estamos muito, muito longe disso tudo. Mas Ele espera que possamos fazer o melhor para podermos seguir nesse caminho da nossa evolução. O joio e o trigo nos fala sobre a convivência entre o bem e o mal e a separação que vai haver no juízo final, né? Tem essa configuração. O bem e o mal precisam crescer juntos até a ceifa. No tempo da colheita, será feita a separação, então, entre o bem e o mal. Todas essas parábolas estão lá em Mateus. Quem quiser depois dar uma lida, é muito, muito boa. São muito boas e as interpretações também. A parábola da semente de mostarda nos fala que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Nos fala da fé, porque um grãozinho de mostarda pode tornar-se muito grande pela fé. Então, e também para que nós consigamos encontrar o reino de Deus, nós temos que ter uma fé, mas uma fé abalizada em conhecimento, sem nos perder nessa fé, numa fé consciente, totalmente. Também aí vem as parábolas que Jesus ensinou aos discípulos. O tesouro escondido. O tesouro escondido enfatiza a importância de se dedicar ao reino. O que é se dedicar ao reino? É se dedicar ao evangelho. É se dedicar à divulgação do evangelho. É comparado a um tesouro. Não, é comparado a um tesouro escondido que quem o encontra o encobre, quer dizer, esconde. E cheio de alegria vende tudo que tem para comprar o campo onde está esse tesouro, sacrificando-se para alcançá-lo. Também fala do reino dos céus, né? Como a gente viu. A pérola de grande valor é semelhante à parábola do tesouro escondido. Destaca a preciosidade do reino, fazendo que um comerciante que procura pérolas, né, para comprar,
venda tudo o que tem para adquirir a grande pérola. Qual que é a grande pérola? Também o Evangelho. Então, a gente tem que entender que as parábolas de Jesus fazem referência a todos nós. Umas são mais fáceis de entender, outras mais difíceis, principalmente essas que ele coloca para os seus discípulos, porque ele falava que os discípulos tinham condições de compreender melhor as suas palavras. Então, ele falava mais aos discípulos de uma forma um pouco mais contundente do que com a multidão, né? E depois, então, vem a parábola da rede, que é o que nós vamos realmente conhecer agora. Antes, também deixou o bom samaritano, que fala sobre o amor ao próximo, a parábola dos talentos, nossas habilidades, onde Deus nos deu as nossas habilidades, mas nem sempre, ou quase nunca, a gente adquire condições de frutificar essas habilidades para o bem. A gente desconhece muita coisa. Então, é preciso que nós conheçamos o Evangelho e a sua palavra. A ovelha perdida que fala sobre a alegria do resgate, o filho pródigo, maravilhosa, que fala do perdão e do arrependimento, né? O rico e o Lázaro, que fala do egoísmo, as 10 virgens, o rico insensato e várias outras, que é só procurarmos para realmente compreendermos melhor. E a parábola da rede, então, é uma dessas que ele falou aos seus discípulos, na verdade, foi a última parábola que ele proferiu. Por isso ela tem uma importância muito grande e por isso ela já tem uma identidade muito grande com o que nós vivemos hoje. Então diz assim: o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, puxam para a praia e, assentando-se, apanhavam para os cestos os bons e os ruins peixes, né? Jogavam fora. Jesus, ontem até nós comentamos a respeito disso, num estudo que nós tivemos, e que foi comentado que Jesus estava descansando longe, ali um pouco longe da praia, não estava muito perto da praia, e ele viu que a noite inteira os discípulos estavam jogam a rede no mar e não conseguiam pegar. Lá no mar da Galileia não pegavam nada. Aí ele chegou e falou para Pedro, se não me engano, foi para Pedro, e falou: joga do lado direito a rede, que vocês vão encontrar os peixes. E sem desobedecer, sem questionar, Pedro jogou essa rede no lado direito ali da embarcação e realmente veio assim uma quantidade tão grande que quase explodiu a rede. Eles precisaram chamar todos para ajudarem ali para poder resgatar aqueles peixes que estavam lá. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Então, é muito importante que nós entendamos isso, porque esse ranger e prantos que eles falam aqui não é, na verdade, isso. Quer dizer, ninguém vai ficar eternamente na fornalha do fogo, como muitas outras religiões concebem, né, essa identidade. Não. A fornalha de fogo e o ranger de dentes, como eles falam, né, são os nossos grandes problemas, as nossas tribulações, né, tudo que nós passamos são esses. E isso aqui, nós estamos no começo. Imagine daqui para frente que as coisas estão cada vez mais piorando, vamos dizer assim, nesse sentido. Então, nós temos que entender mais para frente, nós vamos ver melhor isso daí. Meu pai, primeiro tem que aprender a mexer aqui. O religioso tradicional costuma ver céus como um lugar específico após ser conquistado após a morte.
Isso nós sabemos, né? Quem foi católico, evangélico, alguma coisa assim, sabe do que eu estou falando. Os católicos acreditam em quê? Céu e inferno. Os evangélicos em paraíso. Os muçulmanos em estadias com profetas, etc, etc. Né? São religiões, todas concebem de alguma maneira o céu, aonde que nós vamos depois da morte. Né? Mas nós, espíritas, entendemos que o reino dos céus é um estado de alma, é o nosso estado de alma, reflexo da soma de caracteres positivos que já detemos nesta existência. Está lá no livro Parábolas Evangélicas de Caligares, Rodolfo Caligares, na página 26. Claro, nós não sabemos que não existe o céu e o inferno, nem o paraíso. Existe a nossa alma, o nosso entender, a nossa o reflexo daquilo que nós somos, de que nós temos, de que nós fazemos. E tudo isso, incluindo a nossa, como se diz, o livre-arbítrio, as nossas escolhas. Então, tudo isso vai nos levando a compreender que a culpa dos nossos grandes problemas não é Deus, não é a vida, não é o vizinho, não é o chefe, não é ninguém. Somos nós mesmos. E aí é que está a dificuldade de nós nos olharmos, de nós introduzirmos essa linguagem dentro de nós e, sem hipocrisia, nos verificar. Porque ninguém quer ouvir de você, nem a gente mesmo quer ouvir da gente mesmo. Ou que nós somos o que invejosos, ou maldosos. Ninguém quer, mas está ali, dentro de nós. E é por isso que nós sofremos, muitas vezes. Então, como eu disse, a rede, ela tem uma simbologia muito grande, a parábola da rede. Tudo é simbólico, mas é tudo incrivelmente compactuado com a doutrina espírita e com os conhecimentos que nós temos a respeito de tudo. O reino de Deus é comparado com uma rede. É claro que o reino de Deus, como nós falamos, não está nem aqui, nem acolá, como disse Jesus a um fariseu, quando esse fariseu perguntou para ele: aonde está o reino de Deus? Ele falou: não está aqui, nem acolá, mas está dentro de nós. Porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não vem. Ele é totalmente interior. Por isso que eu falei dessa reforma íntima, desse olhar para nós mesmos que nós devemos fazer, sem medo, sem vergonha, sem hipocrisia. Devemos realmente falar quem eu sou, o que eu estou fazendo. Será que eu estou fazendo o certo? Será que eu estou dentro do que Jesus nos ensinou? Então, isso é a rede, né? É o reino dos céus, onde a gente vai realmente buscar esse entendimento, né? Que então não é um estado físico, mas é um estado de consciência. É o estado de consciência que vai nos trazer ao reino dos céus ou não. A rede representa a lei de amor, mas representa também a oferta do evangelho que Deus nos deu a todos. A todos ele nos ofertou o evangelho de Jesus. E eu também li, agora não lembro aonde, mas que nós só vamos realmente passar para uma regeneração no momento em que todo o planeta for evangelizado pelos ensinamentos de Jesus. Então, vocês vejam como isso vai demorar. Enquanto isso, nós vamos sofrer, todos. Então, vai depender de quem? De cada um de nós, né? Para mudar essa situação. Porque não está dizendo que vai ser a doutrina espírita, ou a católica, ou a evangélica, ou a umbanda, ou... Não. Evangelizar com Jesus. Todos nós teremos que ter essa evangelização dentro de nós. Cuidar desses exemplos que Jesus nos deixou. Verificar tudo que foi feito e fazermos também. Como eu disse também no início, Deus não espera de nós a perfeição.
Jamais. Porque ele sabe, assim como Jesus também, sabe que como nós estamos ainda numa era de provas e de expiações, nós não temos condições de ser perfeitos. Mas o que eles esperam de nós é que possamos fazer o melhor com isso que nós estamos aprendendo hoje, né? Dentro da doutrina espírita. Porque o nosso caso é a doutrina espírita. Peixes. O que quer dizer o peixe? Qual é a simbologia que nos traz o peixe? Homens de toda espécie, raças e credos. Os peixes somos todos nós. Todos nós. O mundo inteiro, né? Que estamos no mar da vida. E nesse mar somos todos iguais. Branco, preto, amarelo, cor-de-rosa, azul, né? Verde. Enfim, todos. Todos os credos, todas as religiões, tudo, né? Tudo sim é realmente voltado para isso. Aliás, está em nós, né? Os homens de toda espécie, raças e credos estão ali. Nós somos todos eles, porque somos uma grande irmandade. Uma coisa que eu esqueci de dizer da rede é que tem uma outra concepção muito importante também da rede, que enquanto nós não nos evangelizarmos de verdade, nós voltaremos ao mar da vida, nós voltaremos a ser jogados no mar, né? Seremos ainda, vai ser feita a separação dos peixes bons, dos peixes ruins, mas enquanto nós não nos evangelizarmos, nós vamos ao mar da vida, sempre indo e voltando através do quê? Da reencarnação. Então, a reencarnação é um fator maravilhoso que nos ajuda na nossa evolução, porque hoje nós estamos aqui e podem ter certeza que hoje é a nossa melhor reencarnação. Eu fico pensando, se hoje a minha é melhor, imaginei as outras, não é? Como como não devem ter sido, não é verdade? Porque realmente, e é verdade, essa é a nossa melhor reencarnação. Isso, e o barco da vida, então, eu já falei do barco? Não falei. Então, é isso, né? Então, a rede fala do evangelho e fala da reencarnação, que nós devemos nos evangelizar. É o que nós estamos fazendo aqui, tentando nos evangelizar, vindo à escola aqui da casa, vindo, lendo os livros da doutrina, procurando, então, sintonizar com o mundo espiritual maior e irmos aprendendo a sermos melhores a cada dia, porque senão nós vamos voltar para o mar, né? E às vezes não é um mar gostoso, limpo, maravilhoso como nós conhecemos, são mar lodosos, são mar terríveis, são mar cheios de coisas ruins. Então, nós já temos essa condição de escolher, que possamos escolher melhor, então. O barco. O barco simboliza nossa posição na vida, tá ali. O barco simboliza o ambiente em que os pescadores realizam seu trabalho de vivência e divulgação da palavra de Jesus. No caso, nós, que somos espíritas e que divulgamos a palavra de Jesus. Simboliza também a própria jornada humana. Com quê? Com o nosso livre arbítrio, com as consequências de nossas escolhas, através da lei de causa e efeito. Então, nós temos que nos posicionar. O que eu quero da minha vida? Realmente eu quero viver em paz, eu quero estar bem, eu quero fazer a diferença para as minhas gerações futuras, meus netos, meus filhos, bisnetos, né? Quem sabe, quem tem a proeza de chegar, né, a ter bisneto, deve ser maravilhoso. Mas será que é isso mesmo que eu quero? Então nós temos que realmente estudar, aprender e agir, que é o mais importante, porque não adianta também só ficar lendo livro, orando, vindo ver palestra, e ora, e ora, e ora, e não faz nada. Isso não vai adiantar nada, porque nós temos que trabalhar,
Nós temos que seguir nessa escalada do amor, do trabalho, da caridade, para podermos, então, tentar ficar nesse mundo de regeneração, senão iremos para mundos difíceis, mais do que já sabemos, né? Então, continuando aqui, a lei de amor, aqui representada pela rede, nos oferece os instrumentos necessários para navegarmos no mar da vida com segurança. Quais são esses instrumentos necessários? O Evangelho, a caridade, a humildade, a paz interior. Esses são os instrumentos que nos faz navegar no mar da nossa vida. Às vezes a gente fala, ih, meu barquinho está afundando, né? A gente usa às vezes expressões assim diferentes. Ah, meu barco tá à deriva, porque a gente não sabe aonde vai. Tem muita gente que tá tonta por aí, virando seu barquinho e não consegue chegar a lugar nenhum. Não vai para a margem, não vai para o meio, não vai para o lado, não vai para o outro, porque não sabe, não tem conhecimento, não tem curiosidade de aprender alguma coisa. Então fica à deriva, muitos de nós. A rede é lançada num plano de heterogeneidade, ô palavrinha, heterogeneidade, num mundo que, além de escola, é também fonte de recursos, onde se pode capturar auxílio de toda a natureza. Então, nós temos condições de buscar o auxílio para o nosso aprendizado. Em todos os lugares existem, né, livros, existem aulas, existe muita coisa onde a gente pode buscar realmente compreender o que está acontecendo conosco, qual é a minha posição nesta vida, o que eu quero para mim e para os meus, aqueles a quem eu amo. Então, nós temos esse recurso, sim, porque nós estamos numa escola que é a nossa terra. Também está em Parábolas Evangélicas de Rodolfo Caligares, capítulo a Parábola da Rede. Uma coisa muito interessante, é isso mesmo, uma coisa muito interessante que está no livro do EAD, Ensinos, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, no livro 2, Ensinos e Parábolas de Jesus, parte 1, que ele diz assim, no nosso barco existencial, mas acho que eu pulei alguma coisa aqui. Não. No nosso barco existencial, a arte da convivência pacífica demonstra que é importante saber qual é a condição espiritual das pessoas de que nos são apresentadas. Vejam vocês. O que ele está falando? Que no nosso barco, ali onde nós estamos, é importante que nós saibamos com quem convivemos. Vocês sabem que uma maçã podre estraga realmente um pote, né, de maçãs. E é assim, às vezes uma pessoa tóxica, ela pulveriza todas as pessoas que estão à volta dela e acabam com elas, né? Então é importante que nós saibamos com quem andamos. Isso não quer dizer que nós devemos e podemos ou temos que menosprezar ou desprezar toda a nossa as pessoas que estão à nossa volta, muito pelo contrário. Jamais nós devemos menosprezar as pessoas, né? Porque todos nós somos irmãos e todos nós estamos no mesmo barco, como se diz. Então ele continua aqui, mas todos que compartilham, direta ou indiretamente, a jornada de nossa vida, devem merecer compreensão e serem vistos como irmãos. Só que isso não quer dizer que nós devemos, por exemplo, uma pessoa difícil, estranha, de repente chamar para nossa casa, vai lá tomar um cafezinho, vai lá jantar, vai comer um churrasco com a gente no fim de semana. Isso não. Isso não, porque se essa pessoa não está no mesmo grau de evolução, com os mesmos tipos de assuntos que nós falamos, que nós entendemos,
é melhor que ela não esteja conosco nesses momentos. Apesar disso, é nossa obrigação ajudá-la sempre, sem menosprezo, sem fazer nenhuma diferença quanto a isso. Agora, como pessoas, como amigos, por isso que a gente fala que nós temos um monte de conhecidos, de colegas, mas amigos, a gente tem gente que não tem 5 amigos, não fecha uma mão de amizades. Por quê? É isso mesmo. Porque tem aqueles que nos ajudam, que estão conosco sempre, que batalham junto conosco, estão ali. E tem outros que têm os seus problemas, que têm uma porção de coisas que nós podemos ajudar, mas não se fazem. Então, entendedores, nos entendendo como nós precisamos e como nós também os entendemos. Então, é difícil, mas nós precisamos cuidar com as pessoas com quem conversamos. Estou falando? Aqui. Nós vamos encontrar, então, pessoas que têm caráter ilibado, né? Digno, ótimas pessoas mesmo, onde nós podemos confiar, onde nós podemos seguir juntos, né? E tudo isso, gente, é a nossa escolha, é o nosso livre-arbítrio que vai fazer. Ninguém vai chegar e vai dizer que esse é melhor do que aquele, ou que eu prefiro andar com esse do que com aquele. Não, isso é uma escolha nossa. Vamos ter pessoas despreparadas, que são presas aos interesses materiais. Se você acha isso importante, pode prosseguir com elas, sem problema nenhum. Outras em processos de melhoria espiritual. Entretanto, como nos orienta Emmanuel, ainda que guiados pelos valores da moralidade, temos a liberdade para agir, fato que define a nossa conduta perante a sociedade. É preciso observar com atenção as pessoas que nos cercam. Então, gente, tem que ter esse olhar maior para todos aqueles que nos cercam. Não digo assim tanto família, porque família mesmo tendo grandes problemas, a gente está ali junto, né? Mas outras pessoas que estão à nossa volta, jamais em momento algum fazer com que elas se sintam menores, desprezadas ou coisa parecida. Isso jamais. Mas nós temos que saber a nossa conduta perante a sociedade. Isso que importa. Também no livro Encontro Marcado, de Francisco Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 16, chamado Deus e Nós, ele diz assim: observe em derredor de ti e reconhecerás onde, como e quando Deus te chama em silêncio a colaborar com Ele, seja no desenvolvimento das boas obras, na sustentação da paciência, na intervenção caridosa em assuntos inquietantes para que o mal não interrompa a construção do bem, na palavra iluminativa ou na seara do conhecimento superior, sempre ameaçada pelo assalto das trevas. No entanto, em atividade alguma, não nos é lícito olvidar que Deus igualmente espera por nós. Aqui está falando justamente dos talentos que cada um de nós temos. Todos nós temos talentos a desenvolver na vida. E Deus nos chama, nem que for em silêncio, a colaborar com Ele, quer dizer, a colocar os nossos talentos em favor do bem, em favor da caridade, em favor do amor, desenvolver todos esses talentos que Ele nos deu para que nós possamos fazer, seja na sustentação da paciência. Nós sabemos que é muito difícil a paciência. Hoje em dia, então, quanto mais a gente olha por aí, mais a gente vê que as pessoas estão sem paciência. Ninguém tem mais paciência dentro de um automóvel, esperando alguém atravessar uma rua. Ninguém tem mais paciência em lugar nenhum, numa fila de supermercado, numa fila de banco, quase hoje não tem mais, mas antigamente tinha e era difícil de aguentar.
não tem paciência com os filhos dentro de casa, não tem paciência com o marido ou com a esposa, né? Parece que o mundo está sem paciência. E é muito, muito importante que nós possamos aprender a paciência. A paciência é algo que a gente vai adquirindo aos poucos, vai tentando minar aquele homem velho que existe dentro de nós, de xingar, de brigar, de responder, de pensar mal, substituindo esse homem velho por aspirações mais nobres. Aí sim, nós conseguimos entender e fazer com que a paciência se aflore, porque é difícil. Outra coisa que ele fala é intervenção caridosa em assuntos inquietantes para que o mal não interrompa a construção do bem. Então, nós devemos também desenvolver essa habilidade de ajudar as pessoas, não de ficar pondo fogo. Sabe aquele negócio de pôr fogo? Ah, estão brigando, vamos pôr, né? Vamos malhar mais, vamos pôr fogo, vamos, sabe, fazer coisas assim que realmente, né? Não, de jeito nenhum nós devemos fazer isso, muito, muito pelo contrário. Nós devemos construir com aquela pessoa, com aquela posição que ela está, uma construção do bem, falar, conversar, colocar limite, colocar um assunto importante para que aquilo não aconteça, sabe? Interferir mesmo no bem, no amor, não na briga, ou na raiva, ou na revolta, né? Porque às vezes as coisas acontecem, outras pessoas ficam revoltadas e começam então a pôr fogo e a fazer coisas que Deus o livre, né? Não tem como nós encontrarmos uma iluminação através disso. Na palavra iluminativa, quer dizer, aqui, como eu estou agora aqui tentando fazer essa conversa com vocês, nessa palavra iluminativa. Só que Deus conhece a cada um de nós, conhece. Não adianta eu querer aqui falar coisas boas e bonitas se eu não tiver um coração mais ou menos, não maravilhoso, porque não existe, né? Mas não ser incoerente com a minha própria vida. Então, isso é importante. Ou na seara do conhecimento superior, quando sempre ameaçada pelo assalto das trevas. Por quê? Porque os nossos amigos espirituais inferiores não querem que nós aprendamos nada. Não querem que nós saibamos de tudo que está à nossa volta e como nós podemos combatê-los, que é com a prece, com amor, com boas palavras, com boas intuições, tudo isso. Eles não querem. Eles querem que nós fiquemos realmente na ignorância, buscando sempre o pior, que é isso que eles gostam, que é isso que eles querem receber. No entanto, em atividade alguma, não nos é lícito olvidar, quer dizer, duvidar, que Deus igualmente espera por nós. Então, o Senhor espera por cada um de nós. E como eu falei, nós não vamos ser jamais pessoas puras. Nós não estamos aqui nesse patamar de vida. Nós estamos muito longe de sermos grandes pessoas e sermos almas, né? Como um Divaldo, como um Chico, como pessoas maravilhosas que nós temos. Então nós temos que fazer o que é a nossa parte, o melhor possível, porque é esse o grande motivo, a grande espera que Deus faz por nós. Que nós possamos ser melhores a cada dia. De que maneira? Sempre buscando fazer tudo de melhor, de bom, orando, fazendo a caridade necessária quando é possível. Todos os tipos de caridade são importantes, nenhuma nem outra são mais importantes, por quê? Cada um de nós sabe o que pode fazer ou o que não pode fazer para o próximo. E como disse Jesus, amai o próximo como a si mesmo. Então, a gente fazendo realmente a caridade, nós estamos amando o próximo como nos amamos, né? Não fazendo a ninguém aquilo que não gostaria que fosse feito para nós.
Então, são ensinamentos básicos, minha gente, muito básicos, mas são tão difíceis de colocar em prática, de colocar na hora do vamos ver, nós termos essa capacidade de orientação superior, que não é fácil. Nós acabamos caindo nas tentações, sim. Nós acabamos errando, sim. Mas, hoje, com a graça de Deus, acho que grande maioria de nós já tem essa possibilidade de compreender que errou, de compreender que não fez o certo, de compreender que falta muito ainda para nós melhorarmos. E isso é muito importante, porque já é um passo que nós vamos dando rumo à nossa evolução. Então, é importante que nós realmente pensemos e olhemos para tudo isso com olhos de amor, de paz. Eu sei que, mas tudo é amor, tudo é paz. Não tem outra saída. Não existe outro método. O amor, a caridade, a fraternidade, a generosidade, isso é o que vai nos levar ao reino dos céus. Quer dizer, aquele reino de paz dentro de nós, né? Por que eu erro aqui toda hora? No Livro dos Espíritos, na questão 518, livro 2, a pergunta: sendo os espíritos atraídos aos indivíduos por simpatia, serão igualmente a reuniões de indivíduos por motivos particulares? A resposta: os espíritos vão de preferência aonde estão os seus semelhantes, pois nesses lugares podem estar à vontade e mais seguros para serem ouvidos. É a tal, né, de saber com quem você se relaciona. Diga-me o que pensa e eu revelarei suas companhias espirituais. Tá com... Isso aqui tá... Tô achando que não tá. Então, diga-me o que pensas e eu lhe revelarei suas companhias espirituais. Olha como é forte isso. É a mesma coisa, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Né? Só que de uma forma muito mais profunda. Porque realmente o que nós pensamos, nós atraímos. Seja de bom, seja de ruim, seja de maravilhoso ou de péssimo. Nós atraímos as companhias que nós temos. Então, não é culpa de ninguém. Não é culpa de Deus, não é culpa do meu pai, do meu filho, da minha mãe, do meu tio. É nossa culpa. Nós é que devemos mudar essa frequência magnética dos nossos pensamentos, elevando-os para um patamar maior, para que não caiamos nas tentações do horror, para que mudemos os nossos hábitos inferiores, porque é ali que nós vamos mudar as companhias espirituais. Se bem que os protetores, nossos protetores, cada um de nós tem o seu, que são os anjos da guarda, eles estão sempre conosco, mas muitas vezes a nossa frequência é tão baixa, é tão pequena, é tão miseravelmente ruim, que eles não conseguem chegar até nós e não conseguem nos intuir do que realmente é necessário. E aí vem as outros que têm a mesma frequência em que nós estamos, entra na nossa aura, vamos dizer assim, mais ou menos assim, e acaba nos infernizando, nos atacando, mexendo com tudo que é de melhor que nós temos. Né? Acaba com isso tudo. Mas a culpa não é de ninguém. É de nós. É a nossa conduta. É a nossa estrutura espiritual. Essa é a culpa que nós devemos pensar, que nós devemos modificar para que possamos ter companhias, né, importantes. Isso está no livro Mediunidade com Kardec, de Patrick Lima, no capítulo 62. Continuando. Aí. E estando cheia, então a rede, né, continuando com a parábola,
e, estando cheia, a puxam para a praia, e, assentando-se, apanham os cestos bons e os ruins lançam fora. Eu acho que aqui eu errei, porque tinha que ser os cestos bons, dos peixes bons, né? E os ruins lançam fora, em Mateus 13, 48. Como eu disse, a parábola da rede é muito simbólica. E aqui também, pesca simbólica, agrupados os valores evolutivos. Quais são os valores evolutivos que nós temos que buscar dentro de nós? A caridade, a humildade, a sabedoria, o conhecimento, a luz do evangelho, né? São todos valores evolutivos: amor, fé, esperança, coragem. Olha quantos valores nós temos que verificar nessa pesca simbólica que nós vamos ser frontalmente colocados, frontalmente, todos nós. A rede puxada é o esforço, né? O início ao esforço seletivo. Então, é aquela coisa de puxar e buscar os bons e os maus, semelhante ao joio e ao trigo, né? É a separação dos peixes bons e dos peixes maus. É o esforço seletivo. Seletivo de quem? Nosso. Nós é que devemos solicitar, que devemos selecionar tudo aquilo que nós queremos. Queremos bons livros, queremos boas músicas, queremos bons programas de televisão, se bem que agora não existe mais quase nada, né, gente? Como tá terrível esse negócio de televisão, pelo amor de Deus. Mas tem alguns filminhos bons ainda, graças a Deus, mas, né? Mas quem escolhe? Somos nós. A seleção é feita por quem? Por nós. Queremos pessoas tóxicas ao nosso lado ou não? Queremos participar de evangelho, de palestra, de aulas, ou não? Prefiro ir num barzinho, tomar cerveja, ficar tonta e voltar para casa. São escolhas. Esse esforço seletivo é nosso. Nós é que devemos fazer. Deparamos então com esse aqui, nossas escolhas, pela seleção de companhias, então, interesses e desejos, essa rede. Então, esse esforço coletivo é feito pelas nossas escolhas. Deparamos com o nosso livre-arbítrio, positivo ou negativos. Pontos positivos: vitórias espirituais, onde nos faz ascender a mais um degrau na escola evolutiva. Os pontos negativos serão lançados fora, no mar da existência, para retificações determinadas pela lei de causa e efeito através do quê? Da reencarnação. Então, muitos irão para outros planetas mais avançados, outros ficarão na regeneração e outros vão para mais inferiores. Contextualização da parábola no âmbito individual. Na tiragem dos peixes bons ou ruins, simbolizam as transformações que coletivamente acontecem na humanidade. Sempre aconteceu essa tiragem, né, dos peixes bons e maus, sempre. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento do senso moral, da inteligência e do abrandamento dos costumes. O problema é que ela é lenta e gradual. Há quantos séculos nós não estamos tentando melhorar moralmente, melhorar na nossa inteligência, abrandar os nossos costumes, que muitas vezes são errados. Então, realmente é lento, porque há muitos séculos nós estamos tentando mudar. Fisicamente, então, pela transformação dos elementos que acompanham o que está acontecendo agora. Todas essas crises ambientais que nós estamos vivendo, né? E elas são mudanças bruscas, e vejam vocês, realmente, uma hora está calor, no mesmo dia faz frio, no mesmo dia chove, no mesmo dia, né? A gente não sabe nem o que usar, o que levar, o que pôr, o que tirar da mala, porque não sabe o que fazer, pelas mudanças bruscas que o planeta passa fisicamente. Cada uma delas resulta num movimento ascensional mais rápido,
com sinais nítidos de períodos progressivos da humanidade. Está em Kardec, Allan Kardec, a Gênese, capítulo 18, versículo 2. Item 2. As conclusões físicas e morais que assolam o planeta são indicativas da existência de um estado de transição que a humanidade passa. As redes do Evangelho já foram lançadas há tempos. Se mantivermos fiéis aos ensinamentos do Cristo, não há razão de temermos os acontecimentos futuros. As redes do Evangelho já estão há muito tempo. Eu li também que desde que Jesus chegou à Terra, as redes já estão sendo lançadas, já estão sendo retiradas. E foi melhorada, foi mais expressiva depois de Kardec. Quando Kardec codificou a doutrina espírita, então essas redes ficaram muito mais necessárias e muito mais progressiva na nossa vida. Então ela já está sendo lançada, ela já foi lançada. Então o que nós estamos esperando? É isso que nós temos que ver, o que nós queremos da nossa vida. E muita gente diz que, ai, que medo, que coisa ruim, que isso, que aquilo que nós estamos passando. Eu, muito pelo contrário, penso totalmente diferente. Eu agradeço a Deus por estar nesse momento, neste planeta, convivendo e vivendo com tudo isso que está acontecendo. Porque eu acho que é nesse planeta, nesse momento, que todos nós que tivemos essa ventura de aqui estarmos, estamos aprendendo cada vez mais. Cada vez mais. E isso é muito importante para quê? Para a nossa evolução. Para que nós possamos realmente melhorar a nossa cota na evolução. Né? Isso está no livro 2 do EAD, também Ensinos e Parábolas de Jesus, parte 1. Jesus também nos deixa esses imperativos maravilhosos para que possam nos ajudar nessa nossa regeneração, nessa nossa mudança interior, nessa reforma íntima que nós temos que fazer, que é o pedir, buscai e batei. Então diz assim, 3 imperativos da recomendação de Jesus. Nas lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir. A pedir o quê? Caminhos de libertação de seus hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Então nós temos que saber pedir. Não é pedir, quero ganhar na loteria, quero isso, quero aquilo, quero não sei o quê, quero viajar, quero encontrar um bom marido, quero encontrar uma boa esposa. Isso é importante, lógico que é, mas não é esse o verdadeiro pedido que nós temos que fazer a Deus, é que Ele nos liberte dos nossos hábitos cristalizados, né? Pedir que nós possamos realmente ter vontade de mudar, porque muitos já perderam, como diz ali, a visão dos interesses eternos. Muita gente diz assim, na próxima reencarnação eu faço, na próxima vida eu vou melhorar, na próxima vida não sei o que lá. Não, a vida é hoje, é agora. Amanhã ninguém sabe quem vai estar aqui. Só Deus sabe. Então, a nossa vida é hoje. Logo após, é necessário buscar. Buscar o quê? Buscar ação digna e santificadora. Procurar constituir-se de esforço seletivo. Mais uma vez, a seleção que nós devemos fazer. O campo jaz repleto de solicitações inferiores. Então, nós temos que buscar, realmente, a ação digna e santificadora em nossa vida. É imperativo aprender. Estabelecido o roteiro edificante, chega a hora de bater a porta da edificação, com esforço e com vontade, para transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas. Muito interessante tudo isso. Então, Jesus já nos dá uma dica de como nós devemos melhorar, como nós precisamos começar a melhorar, da onde nós vamos começar a melhorar. Ele já deu uma dica. Já tem uma dica muito grande aqui, que está no livro Pão Nosso, né, de Francisco Xavier por Emmanuel, capítulo 109.
A consumação dos séculos é um fato de natureza evolutiva. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Tendo que reinar na terra o bem, necessário sejam excluídos os espíritos endurecidos do mal. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo necessário para se melhorarem. O globo terrestre tem que ascender na hierarquia dos mundos. Os que não aproveitarem os ensinamentos aqui deixados serão exilados para mundos inferiores. Nós já comentamos sobre isso. Jesus presidirá essas transformações auxiliado pelos seus servidores diretos, os anjos, como diz ali, os espíritos puros, que já estão nos ajudando há muito tempo, intuindo os nossos protetores, os nossos anjos de guarda, intuindo aos benfeitores da espiritualidade para que nos ajudem. Só que nós ainda não temos ouvido para escutar, nem olhos para ver. Isso está em Kardec, a Gênese, capítulo 17 e 18. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá prantos e ranger de dentes. A humanidade terrestre passa por ocorrências difíceis, vivendo sob o impacto das dores e sacrifícios. O pranto e o ranger de dentes são as provações amargas que os espíritos endividados terão de passar, ou seja, nós, né? No momento de transição pelo qual passa o planeta, caracteriza-se uma aferição de valores morais e impulsos progressivos da inteligência humana. Então, gente, nós temos que focar na nossa moralidade, no nosso caráter, né? Na nossa inteligência para compreender as coisas. Paulo nos adverte em Coríntios 10, 11. E não murmureis, quer dizer, não reclama, né? Não se revolte, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Não adianta a gente bater o pé, reclamar, xingar, brigar ou se revoltar, porque está tudo dentro de nós. Aqui eu coloquei Jesus e aqui paz, vida, dá para enxergar aí? Dá, né? Paz, vida, caridade, amor, respeito. Finalizando, então, a parábola da rede nos fala do momento de mudanças que a humanidade terrestre deverá passar decorrentes da lei do progresso. Haverá, então, uma significativa transformação, ou seja, a transição planetária. Então, vejam que essa parábola da rede ela é totalmente voltada à transição planetária. E isso foi falado há quantos anos? Há 2025 anos, né? 2025 anos. Então, veja a capacidade de Jesus, o olhar dele, a inteligência e tudo mais. Claro, ele é o governador do nosso planeta, não poderia ser diferente. É o fim do mundo velho, com suas confusões, iniquidades, ódios, lutas armadas, para o advento de um mundo novo, sob a égide da verdade, para o entendimento da lisura de caráter, amor, paz e fraternidade universal. No universo, ninguém evolui a sós. A humanidade na Terra é a soma de todos nós. Essa poesia de Castro Alves, ela foi psicografada por Francisco Cândido Xavier no dia 15 de abril de 1976, no livro A Terra. Eu achei muito lindinha, assim, muito expressiva, né? Essa poesia, porque realmente ninguém evolui sozinho. Ninguém está sozinho. A humanidade é a soma de todos nós. Então, meus amados irmãos, amigos, que possamos tecer a nossa rede. Ixi, arruma aqui para mim, por favor. Tecer a nossa rede com os fios do amor, da bondade, da humildade, da caridade, se quisermos fazer parte desse reino. Isto é, se quisermos realmente termos paz de consciência em nosso coração. Precisamos conquistar esse reino
com muito trabalho, com muito amor, com muita humildade, com muita serenidade, coisa que está difícil também neste mundo. E agora? Terminou? Então tá. Porque realmente não é possível ser de outra maneira. Vocês podem perceber que todas as parábolas, todos os ensinamentos do nosso mestre, desde a montanha, né, como é que chama da montanha? Não, como é? Do sermão, exato, obrigada. Do sermão da montanha, que realmente o ensinamento de Jesus é o quê? É o amor, é a paz, é a serenidade. E ele nos dá muitas fórmulas para que nós possamos dirigir a nossa vida a respeito disso, principalmente a doutrina espírita, que é o consolador prometido, que ele nos prometeu. Nos abre tudo que nós possamos compreender tudo neste mundo onde nós estamos, nessa atual envergadura de vida que nós estamos. Nós podemos compreender toda a mensagem que Jesus nos trouxe. Então, finalizando, eu quero agradecer a todos vocês por mais esse momento, que para mim é muito importante, e quero desejar que realmente o sol do nosso Mestre Jesus possa aquecer o coração de cada um de vocês, hoje, sempre, neste Natal, no próximo Ano Novo, que possamos estar mais conscientes das nossas missões, porque vocês sabem que cada um de nós tem uma missão, seja qual for, que nós possamos fazê-la da melhor maneira possível, com paz, com amor, com muita vontade de acertar, com aconchego, com acolhimento às pessoas que sofrem, que precisam de uma palavra, que precisam de uma oração. Vejam bem, não é necessário fazermos grandes coisas, não. É necessário que nós busquemos o melhor e possamos fazer com muito amor aquilo que nós podemos fazer, porque nós somos todos irmandades, nós somos todos irmãos e todos nós necessitamos um dos outros. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, a família de vocês, que tenham um Natal de muita luz, de muita paz e alegria, porque é esse o ensinamento, não é peru, vinho e tanta coisa que depois a gente passa até mal, né? Que come demais. Monte de doce, que eu adoro, mas estou maneirando. Mas é assim, né? A gente pensa que Natal é isso, não. Natal é perdão, Natal é arrependimento, né? Natal é amor, é aconchego com a família, com os amigos, aqueles que realmente merecem a nossa amizade, né? E isso é o Natal. E isso a gente pode fazer todos os dias. Não é preciso, mas convencionou-se que 25 de dezembro, que nem é a data oficial, que a gente sabe, mas, quer dizer, é a data oficial, mas a gente sabe que não é a verdadeira. Mas é assim que a gente está vivendo no mundo, nós temos que viver conforme o mundo, não podemos também sair fora dele. Mas que tenhamos muita tranquilidade, serenidade, e que no ano novo todos nós possamos realmente buscar o entendimento, a alegria de estarmos reunidos, estarmos juntos, vivendo neste momento tão importante das nossas vidas. Que Deus abençoe a todos e muito obrigada. Fizemos para você. Nós queremos agradecer a vocês todos que vieram hoje nos ouvir a nossa irmã. Quero te agradecer pelo teu esforço, tá? Em preparar essa exposição para a gente hoje. Ela empregou na sua fala o tempo todo, que é a base, o Evangelho de Mateus, do Novo Testamento, obras de Rodolfo Caligares, parábolas evangélicas,
Encontro marcado, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Esse EAD que ela falou é um caderno de estudo, segundo tomo da Federação Espírita Brasileira. É um grupo de cadernos de estudo avançado da doutrina espírita. Muita coisa interessante lá. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Mediunidade com Kardec, esse eu não conheço, Patrick Lima. A Gênese, de Kardec. Pão Nosso, Chico Xavier e Emmanuel. E A Terra, de Emmanuel também, Chico Xavier. Eu queria chamar a atenção dos senhores, das senhoras, nossos amigos, para a semana que vem. Retornem, porque nós teremos uma palestra muito interessante, igualmente interessante, com uma pessoa muito especial, a Mari Ishiyama. Eu achei interessante o tema que ela escolheu. A paz invadiu o meu coração. Né? Fica curioso, o que será que ela vai tratar nesse tema? E também, lembrando a todos que nos dias 25, Natal, quinta-feira, e dia 31, nós faremos, para dar um alívio para os nossos irmãos, nós estaremos aqui, direto daqui, fazendo a transmissão de um evangelho especial de Natal, tá? E um evangelho especial de Ano Novo, quinta-feira, as 2 quintas-feiras, tá? Estaremos aqui. Aqueles que puderem vir, venham, né? Verão a gente fazer a transmissão aqui, mas se vocês se sentirem mais confortáveis em casa, assistam de casa, tá bom? Nós pedimos para que venham aqueles que puderem vir também. Então, semana que vem a Mari, dia 25 e dia 31, Evangelho Especial de Natal. Tá bom? Com o senhor Edson, né? Com o senhor João Edson. Nós convidamos para que façamos mais uma vez uma oração de agradecimento a Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, que nos faculta momentos tão especiais como esse, onde nós nos reunimos sob Teu amparo, sob Tua proteção, Senhor, sob o amparo da espiritualidade amiga, a benfeitora, uma infinidade de espíritos que vêm em nome dela, cuidar de nós, deixar nesse espaço, ambiente, o perfume da fraternidade, da paz, da harmonia. E é por isso que nos sentimos tão bem quando adentramos esse lar. Abençoa assim, Senhor, todos os propósitos de crescimento e elevação, que é o que nos traz aqui, que é o que nos reúne para os grupos de estudos, que é o que nos faz sermos cada vez mais fraternos, mais fiéis aos Teus princípios, aos Teus ensinos. Abençoa assim, Senhor, mais uma vez te pedimos, o nosso lar e os lares daqueles que estamos aqui hoje, os nossos amores, aqueles que não puderam vir, para que eles sintam como sentimos agora, toda essa paz, esse momento tão significativo, esses bons fluidos que aurimos nesse ambiente, e que espalhemos lá, junto deles, o que colhemos aqui agora. Fica então conosco, Jesus, abençoa-nos, e que Tua paz seja uma constante em cada um de nós, em cada uma das nossas vidas. Muita paz, meus amigos, fiquemos com Deus e até a semana que vem. Muito obrigado. Os passes acontecem agora, não são obrigatórios, aqueles que quiserem permaneçam, o José vai encaminhar, tá bom?